Bom dia, hoje é 18 de novembro. Copie um cabeçalho com caneta, coloque o nome da escola, a data, o número 323 na forma cardinal, ordinal e romano. Então é só completar 323, 323º. Já tenho 300 em romano e para fazer o 23 é só colocar 2x e 3is. Capriche na letra e pode copiar com caneta. Relato pessoal. Relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, nós podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Durante a explicação, vocês vão ver depois na página 70 e 71, relato de experiência, onde tem como fazer uma caixa de memória e depois vocês vão escrever como que foi essa experiência. Nos textos que nós estamos vendo que alguns objetos podem trazer algumas lembranças e sentimentos variados. Vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, no texto, a dona Antônia, quando viu uma medalha, ela sentiu tristeza, porque lembrou do irmão que tinha perdido na guerra. Mas uma medalha também pode trazer lembranças alegres. Por exemplo, você ganhar um campeonato. Então, para cada pessoa, a memória traz uma experiência. Número 1. Leia os trechos a seguir e escreva em forma de diálogo indireto. Então, lembrando, nós temos o diálogo direto e o indireto. Direto é quando o próprio personagem fala. É falado em primeira pessoa. E indireto é quando é o narrador que está falando. E é falado em terceira pessoa. Então, leia os trechos a seguir e coloque na forma do diálogo indireto. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é memória? Perguntou. Algo quente, meu filho. Algo quente. Então, nesse caso, as duas personagens estão falando. O Guilherme perguntando o que é memória e a dona Silvano respondendo que é algo quente. Então, para esse diálogo ficar na forma indireta, não pode ter o travessão. Tudo vai ser usado e o elemento usado vai ser terceira pessoa. Então, ficaria: mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então, ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. Essa é a primeira parte. Daí vem as falas das personagens no discurso indireto. Ele perguntou o que é uma memória. Ela respondeu que é algo quente. Então, tudo isso foi para um parágrafo só. Vocês podem perceber a diferença do exemplo, o uso do travessão, e no discurso direto é usado. Já no discurso indireto, não tem o travessão, nem a fala da personagem. Só vai ter a fala do narrador. Letra B. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar.
O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino. Algo que o faz chorar. Então, outra vez, o uso do travessão, discurso direto. Passando para o discurso indireto. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. Ele lhe perguntou o que é uma memória. Ele respondeu que é algo que faz chorar. Então, os dois travessões, tudo numa frase só. Essa é a forma indireta. Lembrando que as frases foram ligadas pelo pronome lhe. Número 2. Transforme o discurso direto em indireto. Siga o exemplo. Discurso direto. Fala do personagem Zeca. Eu não quero mais trabalhar. Lembrando que sempre que é discurso direto, quem fala é a primeira pessoa, eu. Quando é discurso indireto, o narrador fala pelo personagem e é usado na terceira pessoa. Discurso indireto, fala do narrador. Zeca disse que não queria mais trabalhar. Quem disse? Ele disse que não queria trabalhar. Letra A. Fala de Guilherme. Dona Antônia trouxe memórias para você. Então, agora vocês vão transformar no discurso indireto. Guilherme disse para Dona Antônia que havia levado memórias para ela. Nesse exercício, como aqui está indicando a fala do Guilherme, não colocaram o travessão. Mas aqui no começo, para indicar o discurso direto, teria um travessão. Aqui em cima eu coloquei, para vocês perceberem como fica, para vocês saberem quando é um diálogo. Então, esse começo teria um travessão também. Porque aqui, no caso, ele está falando diretamente. Dona Antônia, trouxe memórias para você. Agora, na fala do narrador, Guilherme disse para Dona Antônia que havia levado memórias para ela. Tudo em terceira pessoa. Fala de Dona Antônia. Mesma coisa. Aqui teria um travessão. Esta concha lembra-me de quando fui à praia de bonde. O discurso direto é sempre em primeira pessoa. Olha o que ela fala. Quando fui, eu fui. Não pode falar, ele foi que não dá certo. Agora no discurso indireto. Dona Antônia, ao pegar a concha, disse que se lembrou de quando foi à praia de bonde. Transforme os discursos indiretos em diretos. Então, para transformar em direto, eu vou precisar do uso do travessão. Dona Antônia jogou a bola de futebol para Guilherme e perguntou se ele lembrava de quando se conheceram. Guilherme sorriu e respondeu que sim. Ela, alegre, lhe disse que ele era um menino muito especial. Então, toda vez que vai ter uma conversa, nós vamos indicar pelo uso do travessão. Dona Antônia jogou a bola de futebol para Guilherme e perguntou, dois pontos, na outra linha, travessão. Você se lembra de quando nós nos conhecemos?
Guilherme sorriu e respondeu. Toda vez que usam essas palavras, perguntou, falou, respondeu, gritou, dois pontos na outra linha. Sim, é o Guilherme falando. Ela, alegre, lhe disse: Você é um menino muito especial. Então, vocês podem olhar o texto de cima e perceber a diferença no texto de baixo. O uso do travessão indica o discurso direto. Letra B. Dona Antônia pegou a medalha e disse com tristeza que se lembrava de quando seu irmão mais velho foi para a guerra e nunca mais voltou. Passando para o discurso direto. Dona Antônia pegou a medalha e disse com tristeza. Dois pontos. Que ela disse. Aqui poderia ter colocado e com tristeza disse. Me lembro de quando meu irmão mais velho foi para a guerra e nunca mais voltou. Lembrando que o discurso direto é sempre em primeira pessoa. Então, eu poderia falar, eu me lembro de quando meu irmão. Então, são palavras que indicam que o discurso está em primeira pessoa e é um discurso direto. Depois nós vamos pular. Vamos pular para a parte escrita. Página 70. Caixa de memórias. Vamos construir uma caixa de memórias? Você pode pedir a colaboração de seus pais, avós ou outras pessoas que morem com você. Então, isso aqui vocês não vão fazer correndo. É uma atividade para ser feita com tempo, pedir permissão para a mãe e fazer bem feita. Para começar, arrume uma caixa e encape. Pode ser uma caixa de sapatos. Depois ela poderá ser enfeitada com desenhos, fotos, impressões de imagens, xerox de documentos como certidão de nascimento, teste do pezinho, etc. Coloque dentro dela objetos pessoais de quando você era mais novo, roupas, brinquedos, desenhos, cadernos, etc. Então, essa atividade é para vocês montarem uma caixinha de memórias de vocês. Com certeza, a mãe, a avó ou a tia já tem essa caixa pronta. Geralmente, nessas caixas são guardadas fotos de quando vocês eram pequenos, foto da família reunida. Pode ter alguma lembrancinha de casamento, lembrancinha de aniversário. Então, com a permissão da mãe, da avó, quem tiver, pode conversar e verificar essas memórias, como eram essas memórias. E a partir dessas, vocês criarem as de vocês. Então, vocês vão ter um tempo para estar fazendo essa caixinha, porque depois vai ter que escrever um relato de experiência, de como foi fazer essa caixinha de lembranças, essas caixinhas de recordações de vocês. Apesar que vocês são ainda novinhos para estar pensando em caixa de memórias, mas é interessante. Por exemplo, vocês estão no 5º ano, mas vocês guardaram alguma lembrancinha de quando vocês estavam no 4º ano? Ou do 3º ano? Então, se tiver, vocês podem montar a caixinha de memória de vocês. Feito isso, depois vocês vão escrever no caderno, pode ser numa folha de rascunho, como foi a experiência de construir uma caixinha de memórias. Como foi a preparação, quem ajudou, como foram escolhidos os objetos,
por exemplo, foto, lembrança, brinquedinho, e como você se sentiu. Então, vocês vão escrever em forma de texto, num rascunho, como foi a experiência de vocês fazerem isso com a mãe ou a avó de vocês, uma pessoa adulta. Escrever esse relato num rascunho e me enviar para eu corrigir. Depois que tiver corrigido, aí vocês vão passar no caderno. Essa é uma parte. A outra parte é a página 67, que eu deixei para o final. Entrevista. Agora faremos uma entrevista com familiares, vizinhos ou colegas que não sejam da sua classe. O importante é que todos sejam de idades diferentes. Escolha uma criança bem pequena que saiba falar. Essa parte aqui vocês não vão precisar. Uma criança muito pequenininha. Então essa não. Vocês vão escolher uma criança com a idade de vocês. Depois um jovem, um adulto e um idoso. Pergunte para cada um o que é memória. Anote o nome e a idade das pessoas. Pergunto ainda quais as lembranças trazem a palavra infância. Então, quando elas ouvem a palavra infância, que lembranças que elas têm? Anote as respostas em um rascunho para depois passar a limpo nas linhas a seguir. Fique à vontade se quiser gravar um áudio ou vídeo, depois escrever as respostas. Isso aqui é quando a gente vai fazer a entrevista. Muitas vezes a pessoa fala muito rápido, não dá tempo de escrever. Então a entrevista é gravada. Não que eu precise que a entrevista seja gravada. Isso aqui é para vocês, para poderem ter a resposta. Mas se falarem com a pessoa e a pessoa responder com bastante calma, dá tempo de vocês anotarem. Até mesmo porque vocês vão anotar num rascunho e só depois passar a limpo. Organize a pesquisa em ordem crescente de idade, compare e escreva no seu caderno de texto as respostas das pessoas. Então, esse vai ser o trabalhinho de português. Eu vou enviar uma folha separada para vocês. Vocês vão seguir esse roteiro aqui. Roteiro de entrevista. Vocês vão poder entregar até o dia 21 de 11. Então, vocês vão anotar desse jeito no rascunho de vocês depois, para vocês terem noção de como é feito. Pergunte para uma criança da sua idade. Nome. Vocês vão colocar o nome da criança e a idade. Daí vocês vão perguntar para ela: o que é memória? Vocês têm que lembrar que essa memória que nós estamos perguntando não é a memória de guardar as coisas na cabeça. Por exemplo, assim, eu guardei o número de telefone na memória. Não é isso. Essa memória é referente a lembranças que as pessoas têm. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, quais lembranças trazem a palavra infância para você? Lembrando que vocês são crianças e vocês estão na infância. Então, o que essa palavra significaria para vocês? Isso é a mesma pergunta para a pessoa que vocês estão entrevistando. Pergunte para um jovem. Tem gente que tem irmão mais velho, irmã mais velha. Então, vocês vão colocar o nome e a idade. Fazer a mesma pergunta. O que é memória? Depois que a pessoa responder, a mesma coisa. Quais lembranças trazem a palavra infância para você? Depois vocês vão perguntar para um adulto, colocar o nome, a idade e fazer a mesma pergunta. E depois para um idoso e fazer a mesma coisa. Colocar o nome, a idade e perguntar o que é memória. Vocês vão ver que interessante quando vocês estiverem conversando com uma pessoa idosa.
e perguntar a respeito de memória. O que que ela acha que é uma memória? Quais são as lembranças que trazem a palavra infância para ela? Então, esse é o trabalhinho. Leiam com atenção. Se tiver em dúvida, pergunte. E mãos à obra.